E me dá até um pouco do que a Aline falou também, da cobrança, de dar conta de tudo, porque tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí quando, não sei se eu sou um pouco diferente do que deveria ou não, mas eu não consigo mesmo dar conta de tudo, eu sou mais focada. Se eu estou ficando numa coisa, eu não consigo fazer outra. E aí eu aprendi a delegar muito. Então, eu estou fazendo isso, ó, vai fazendo a janta por enquanto, né? Isso, querendo ou não, também gera o preconceito do lado oposto, né? Então, nossa, ela tá ali, você tá fazendo a janta? Tá fazendo a janta. Ah, você tem que fazer o almoço? Sim, ele também sabe fazer o almoço, sabe? Então, eu acho que também tem isso, né? Eu sou uma pessoa que sou mais focada, então eu tenho um problema de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí, aprendendo a delegar e passando isso, ele vira uma parte essencial do apoio também, né? Porque quando eu estou focada numa coisa, isso não é um problema. Ele também fazer todo o papel também que ele deveria fazer de pai presente, né? De estar ali também, ensinar uma lição enquanto eu estou trabalhando. Então, eu acho que isso é o complemento do dia a dia. Mas automaticamente a piadinha do lado também existe, né? Nossa, é você, e acho que. E aí sempre existe o preconceito quando também o parceiro ele começa a dar conta do recado também, né? Como deveria e como a gente gostaria, e tem também essa cobrança de que ele não deveria fazer isso, né? E não, sempre fez, e eu acho que lidar com isso também para o lado oposto, seja ele uma mulher ou um homem, tanto faz, mas que complemente a casa como um todo, também é um desafio, né? Eu acho que não só da parte da mulher e para tudo, e dar conta de tudo, mas quando você põe um outro papel nessa história também, e que dá conta tão bem quanto você, se você não está ali também, sabe trocar uma fralda, sabe dar um banho, e quando é pequenininho, e não é só a mãe que vai ver a febre, sabe dar um remédio também, porque você não está em casa, dá um remédio, então, também tem esse lado que acaba a estranheza, né? O preconceito que não deveria ser o papel e é o papel, na minha opinião, é o papel de qualquer pessoa, né? Não é porque é um homem ou uma mulher, é qualquer pessoa tem que dar conta do recado porque está lidando com outra vida. Tem que saber alimentar, tem que saber medir febre, tem que saber cuidar, né? Eu acho que faz parte do cuidado de todos, né? Com É isso. certeza. E assim, é o que você falou. Estamos dividindo a mesma casa. Se dividimos a mesma casa, você também come, você também suja roupa, você também pode cuidar da criança, você é um ser humano, você tem dois. Nesse caso aqui, no meu caso, por exemplo, somos perfeitos, né? Temos dois braços, duas pernas, temos nossas funções preservadas, então todo mundo consegue, né? Exatamente para não sobrecarregar. E porque essa questão da Mulher Maravilha ou da guerreira, porque vocês são guerreiras, eu não gosto desse discurso também, no sentido que assim, na verdade, ele é bonito, ele é válido, mas quando ele é usado da forma correta, que é o que a Lika, Que né, normalmente trouxe essa ali. mulher sofrida, né? Normalmente uma Sim, mulher que, nossa, ela fez de tudo por aquilo. E não precisa ser assim, né? Ela pode não ter uma precisa. rede de apoio, seja quem for, né? Pode ser apoiada, né? Não precisa ser a guerreira que vai se esfolar para ter uma vida legal, né? Eu acho que não é por aí. E A parem não as ser piadinhas. que a não ser que ela não tenha a rede de apoio nenhuma, ela não tem outra escolha, Aí não tem, é mas quando verdade. a gente tem que usufruir, né? Então, por exemplo, a Sara e o Luan, eu sempre falei, olha, o filho é seu também, meu filho, você vai trocar a fralda explodida de cocô até o pescoço, sim, você vai acordar de Isso é muito bom. madrugada comigo, sim, não tenho peito, mas você pode acalentar na cólica, você pode fazer uma massagenzinha, eu te ensino, não tem problema não. Eu acho que a gente precisa quebrar esse preconceito de que a mãe tem que fazer tudo sozinha. O pai é pai também, gente. O pai também, quando a mãe não consegue limpar a casa, ele não tem que chegar com aquele discurso, nossa, você não fez nada, porque a casa tá uma zona. Eu escutei isso já. Eu falei, não fiz nada, eu fiquei o dia inteiro cuidando da sua filha, sabe? Então, acho que os pais de hoje em dia, eles têm mudado a visão. Em paralelo a isso, eu nunca tive problema com o pai do Luan. Ele é uma mãe de barba. Ele que fazia o Luan dormir. Ele que me acolhia quando a gente tem aquelas canseira do filho não dorme e tal. Ainda mais primeiro filho, que a gente não sabe de nada, né? E ele sempre me acolheu. Então, esse acolhimento, ele nos fez ser amigos até hoje. A gente é separado muitos anos e a gente é muito amigo. Então, a minha família não é nada tradicional.
Ao contrário da Paula, que é super tradicional, eu sou totalmente sem tradição, mas a gente é feliz assim, né? E eu acho que a mulher que não tem rede de apoio, ela precisa levantar as mãos e pedir ajuda para as amigas, porque é muito difícil, gente. É muito difícil. Olha, só para adicionar um último ponto mesmo, um último sobre isso, porque eu não ia me sentir satisfeita se a gente não desse essa alfinetada aqui. É muito sobre o que a Lica falou, sobre o homem fazer, sobre o que a Paula falou do homem fazer, afinal de contas, é uma coisa muito estranha, parece que ele também é pai, né? Parece que ele também tem responsabilidade. É uma coisa assim, não é? Que ele também tem 2 mãos, ele também tem filho, quando a gente tem. É uma coisa engraçada, assim, que acontece. Não sei, posso estar errada, mas pelo que eu vejo é isso. E nas empresas e no marketing em geral, não é só o C-level, não é só o quadro diretivo da empresa que transmite essa ideia, mas também, às vezes, nos nossos colegas de trabalho, eu tenho uma coceira, não sei vocês, quando começa aquilo de precisamos de mais mulheres no SEO, precisamos de mais mulheres na tecnologia, eu falo, olha, nós estamos aqui. Porque daí começa o discurso sobre discriminação e porque tem que apoiar as mães. Outra forma de você apoiar as mães, por exemplo, é você apoiar os pais. Porque a mãe só vai ser sobrecarregada se a outra parte não fazer a parte delas. E muitas vezes não faz porque não quer, mas também não faz porque não tem amparo legal ou na empresa para fazer isso. E enquanto a empresa não liberar também e não cobrar da mesma forma dos seus funcionários homens, as mulheres continuarão a ser o elo fraco da corda, porque essa é uma relação dialética, são 2 lados da mesma moeda. Então, vocês querem apoiar mães, querem mais mulheres na tecnologia? Então, põe na prática essa política e dá o espaço, por exemplo, para o teu funcionário homem que teve filho também estar em casa cuidando. Aumenta aí, a gente está brigando, né, pelo aumento aí da licença paternidade, principalmente porque é importante, se você tem essa constituição de família tradicional, principalmente, o homem estar em casa transmite esse acolhimento, faz com que ele se sinta na pele da mãe. Ele não pariu, tá tudo bem, a gente sabe disso, né? A gente tá vendo, a gente vê, a gente tem espelho em casa. Mas ele não sentiu aquela dor, mas ele compartilha. Porque ele entende, por exemplo, poxa, ela tá cansada. Quando ele troca as noites, aqui em casa a gente alterna. Então, assim, é um dia sim, um dia não. Ou se o outro fala assim, amanhã eu tenho reunião muito cedo. Você pode dormir com ela essa noite? Porque se ela acordar, eu gostaria de dormir uma noite mais tranquila para eu poder performar melhor na minha reunião. E assim a gente vai trocando. Mas isso só foi possível, e só é possível baseado em diálogo e também de quebrar aí as correntes do passado. Porque o que acontece aí com a gente tem das nossas mães, dos nossos pais, eles vão passando isso de geração em geração, de que o homem não tem esse papel, de que o homem não tem o papel psicológico da formação do filho, da filha. Né, da pessoinha que está ali, daquele ser humaninho, né, que o homem só tem o papel de prover, que o homem só tem o papel de esperar de só ser reativo e não proativo, de que se a mulher não fizer, vai ficar lá. E é o que eu falo, isso constrói a gente, e constrói uma união ainda melhor entre os casais, em qualquer tipo de relação que exista, né, isso constrói uma relação de, inclusive, admiração, e de você se colocar no lugar do outro. Por que eu falei que depois que eu tive filho, eu mudei muito do meu mindset de muitas coisas? Porque eu me tornei ainda mais empática, por exemplo. Porque eu consigo hoje me colocar no lugar do outro com mais facilidade, de perceber as nuances de uma mãe cansada, ou de um homem cansado, de saber que ele está ali compartilhando, ou que ele está passando por uma sobrecarga. E é o que a Aline falou, se ele tem uma sobrecarga, se ele também está detonado, como é que ele vai ajudar, entre aspas, mas como é que ele vai participar? Como é que ele vai cumprir ali realmente o papel dele como ser humano? Não é nem como pai, mas como ser humano. Como a Paula bem colocou, que é cuidar de outra vida. Então, o peso aqui todo é exatamente de entender que a gente já está num outro patamar, que a gente deveria pensar diferente, que a gente não contrata mais ninguém pelas horas trabalhadas, mas a gente contrata pela produtividade, efetividade e excelência na entrega. Por exemplo, a Paula colocou, eu sou super focada. Cara, às vezes o tempo que ela parou, de um cafezinho que ela fez a mais, de um almoço que ela esticou, porque naquele dia, né, o marido não pôde ali dar o suporte necessário para a criança, e ela que teve que substituir ali nos 45 do segundo tempo, mas que a entrega dela vai ter uma qualidade super alta, porque ela é focada, porque ela entrega.
E assim como todo mundo que está aqui. E é possível alcançar grandes cargos e ser mãe. É possível, na verdade, não desassociar os dois pontos. Eu acho que é isso que é o mais importante. Você não precisa ser profissional ou mãe. E independente das suas escolhas, se for deixar com a sua rede de apoio, se for deixar com os avós, se é o pai quem toma mais conta, se você se separou, por exemplo, e seu filho está com o pai. Por que isso é tão absurdo? Por que é tão absurdo você se separar, você tomar uma decisão de talvez ser mais feliz e o outro ser mais feliz e a criança com o pai? Ele é também responsável. Eu sofri esse preconceito com o Luan, né? Quando eu me separei do pai dele, o Luan tinha 1 ano e 6 meses, a gente tinha acabado de voltar do Japão, eu trabalhava no shopping, e fazia faculdade, eu não tinha com quem deixar. E aí eu conversei com a minha mãe, que ela estava no Japão, ela falou, você vai ter que fazer a pior escolha da sua vida. Aí eu falei, qual, mãe? Ela falou, você vai ter que deixar o Luan com o pai dele. E aquilo, para mim, foi, tipo, horrível, porque quando a gente é mãe, a gente faz muitos planos, né, na gestação, mas eu quero ver ele falar a primeira palavra, eu quero ver ele dar o primeiro passo, e não sei o quê, e eu quero estar com ele no primeiro dia de aula, e tal, e eu tive que fazer essa escolha, e para mim foi horrível, que depois eu fiquei com uma depressão muito forte, mas eu fui muito julgada, assim, você abandonou o seu filho, eu não abandonei em momento nenhum, eu estava com ele todo fim de semana, eu sempre falava com ele, mas porque eu não tinha estrutura para ficar com meu filho, eu preferi deixar ele com o pai que morava com os pais dele, então ele recebeu muito amor, assim, ele teve uma educação maravilhosa, eles respeitavam as minhas escolhas, então eu falava, gente, eu não gosto que o Luan assiste tal desenho, eu não gosto que ele faça tal coisa, eles me apoiavam, sabe? Mas eu sofri muito preconceito, e até hoje eu escuto algumas piadinhas. Então, o Luan, ele nunca morou comigo, de fato. E aí, agora ele foi para o Japão, então imagina quanto julgamento que eu tenho em relação ao Luan, né, porque ele nunca morou comigo, só ficava comigo no fim de semana, e agora ele tá no Japão, e a Sara tem guarda compartilhada, uma semana comigo, uma semana com o pai dela. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o julgamento entre a maternidade de outras mães é muito pesado. Então, as aulas voltaram, eu decidi deixar a Sara na escola. Ela escolheu ficar integral. Por mim, ela ficaria só meio período, mas ela pediu para mim. Então, acatei a vontade dela. E quando eu comentei essa decisão, eu fui muito julgada, assim. Mas acontece que hoje eu sei quão boa eu sou como mãe. Então, esses julgamentos, eles não me atingem mais. Agora, quando a gente está com o emocional abalado, quando a gente está naquela fase da vida que a gente está em dúvida do que a gente é, o que a gente quer fazer da vida, aquela fase toda confusa, e alguém vem com uma acusação dessa, isso daí deixa a gente destruída, sabe? Então, por isso que eu falo que a gente, como mãe, a gente tem que se unir mais e respeitar, independente da escolha que foi. Não importa se você quis parto normal, se você é cesárea, se você quer amamentar, se você não quer, se você quer deixar seu filho na escola, se você quer voltar a trabalhar, se você quer deixar em casa, todas nós somos mães, só que cada uma com as suas escolhas. Então, eu também nunca quis deixar de trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu não consigo me ver em casa o dia inteiro com os filhos para lá e para cá, gente. Pelo amor de Deus, eu fico louca. Mas quando eu vejo minhas amigas que conseguem, eu super admiro. Eu falo, gente, para elas é tão de boa, né? Você vai ver 3 filhos, tudo correndo para lá, a casa toda lascada e não sei o quê. Eu falo, eu prefiro trabalhar 24 horas seguidas do que ficar em casa com um monte de criança correndo para lá e para cá. E tá tudo bem. Eu acho que essa acusação sobre as mães e esse julgamento precisa acabar, gente. A gente precisa, entre nós, mulheres, se unir. Porque senão não adianta a gente ficar com o discurso de que as empresas têm que se conscientizar se nós, mulheres, a gente não apoiar umas às outras, né? E... Fê, eu não vou conseguir mostrar, eu não consegui. Aqui apareceu uma mensagem que o meu browser não suporta o programa e não vou conseguir mostrar. A gente tenta mostrar, tipo, nem que seja no celular. Vou pegar. Foto já assim, né, tipo, porta-retrato. Quem tem porta-retrato ainda hoje, às vezes é difícil, né, mas eu tenho alguns ainda.